Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo, nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo a vida e a história desse grande homem de Deus, esse grande evangelista, Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o século XX já viu. Com certeza você já ouviu falar sobre esse homem, mas talvez não conheça a história dele com um pouco mais de profundidade. Então eu pretendo falar da história dele nesse vídeo de forma resumida, não dá para falar de tudo, mas você vai ter uma noção geral de quem foi Billy Graham. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Billy Graham. Meu único propósito na vida é ajudar as pessoas a encontrar um relacionamento pessoal com Deus, o que acredito acontece por meio do conhecimento de Cristo. O evangelista Billy Graham interpretou Cristo literalmente quando disse em Marcos 16, verso 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Sr. Graham pregou o evangelho a mais pessoas em audiências presenciais do que qualquer outro na história. Quase 215 milhões de pessoas em mais de 185 países e territórios. Por meio de vários encontros, incluindo a Missão Mundial e a Missão Global, centenas de milhões de pessoas foram alcançadas por meio da televisão, vídeos, filmes e webcasts. Começando com a Cruzada de Los Angeles de 1949, que lançou o Sr. Graham aos olhos do público, ele levou centenas de milhares de pessoas a tomarem decisões pessoais de viver para Cristo, o principal objetivo do seu ministério de décadas. Nascido em 7 de novembro de 1918, 4 dias antes do armistício encerrar a Primeira Guerra Mundial, o Sr. Graham foi criado em uma fazenda de gado leiteiro em Charlotte, Carolina do Norte. Crescendo durante a Grande Depressão, ele aprendeu o valor do trabalho árduo na fazenda da família, mas também encontrou tempo para passar muitas horas no celeiro lendo livros sobre uma ampla variedade de assuntos. No outono de 1934, aos 15 anos, o Sr. Graham assumiu um compromisso pessoal com Cristo por meio do ministério de Mordecai Ham, um evangelista viajante, que visitou Charlotte para uma série de reuniões de avivamento. Ordenado em 1939 pela Igreja Batista Peniel em Palatka, Flórida, uma igreja da Convenção Batista do Sul, o Sr. Graham recebeu uma sólida formação nas Escrituras no Estudo Bíblico no Instituto Bíblico da Flórida, hoje Trinity College of Florida. Em 1943, formou-se no Wheaton College, em Illinois, e casou-se com sua colega Ruth McCoy Bill, filha de um cirurgião missionário, que passou os primeiros 17 anos da sua vida na China. Após se formar na faculdade, o Sr. Graham pastoreou a igreja da Vila de Western Springs, hoje Igreja Batista de Western Springs, em Western Springs, Illinois, antes de ingressar na Juventude para Cristo, uma organização fundada para o Ministério de Jovens e Militares durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pregou nos Estados Unidos e na Europa no período imediatamente posterior à guerra, destacando-se como um jovem evangelista em ascensão. A Cruzada de Los Angeles, em 1949, lançou o Sr. Graham à proeminência internacional. As programadas para durar 3 semanas, as reuniões foram estendidas para mais de 8 semanas, com multidões lotando uma tenda montada no centro da cidade todas as noites. Muitas de suas primeiras cruzadas subsequentes foram igualmente prolongadas, incluindo uma em Londres, que durou 12 semanas, e uma cruzada na cidade de Nova York, no Madison Square Garden, em 1957, que ocorreu todas as noites durante 16 semanas. Hoje o ministério do Sr. Graham é conhecido em todo o mundo. Ele pregou em aldeias remotas da África, no coração da cidade de Nova York, e seus ouvintes variaram de chefes de estado a simples bosquimanos da Austrália e tribos nômades da África e do Oriente Médio. A partir de 1977, o Sr. Graham teve a oportunidade de conduzir missões de pregação em praticamente todos os países do antigo bloco oriental, incluindo a antiga União Soviética. Em 2013, o Sr. Graham teve a visão de proclamar o Evangelho nos Estados Unidos e Canadá, o que motivou a implementação do projeto Minha Esperança com Billy Graham, um projeto de evangelismo popular que combina relacionamentos pessoais com o poder da mídia moderna.
É daqui que os televangelistas pegaram muita experiência, foram influenciados por Billy Graham, né, que é um dos maiores televangelistas que já apareceu. Com base em um projeto pioneiro que já havia resultado em milhões de decisões por Cristo em todo o mundo desde 2002, igrejas e cristãos individuais nos 2 países foram encorajados e capacitados a orar e alcançar amigos, familiares e vizinhos por meio de um novo e poderoso filme da BGEA. Ao se aproximar dos 95 anos, o Sr. Graham gravou uma nova mensagem em vídeo chamada A Cruz, para o projeto que foi disponibilizada para uso em lares e igrejas como uma ferramenta para compartilhar o Evangelho. O Sr. Graham fundou a Associação Evangelística Billy Graham, a BGEA, em 1950, com sede em Minneapolis, Minnesota, até se mudar para Charlotte, Carolina do Norte, em 2003. Por meio do ministério da BGEA, o Sr. Graham iniciou o programa de rádio semanal Hora da Decisão, que foi ouvido no mundo todo por mais de 60 anos, programas de televisão que ainda são transmitidos hoje em rádios cristãs nacionais, uma coluna de jornal distribuída, My Answer, que é publicada por jornais nacionais e internacionais, a revista Decision, publicação oficial da associação, tem uma circulação de mais de 425 mil exemplares, tornando-se um dos periódicos religiosos de maior circulação no mundo. O Sr. Graham escreveu 33 livros, muitos dos quais se tornaram campeões de vendas. Sua autobiografia, Just As I Am, Assim Como Eu Sou, publicada em 1997, alcançou a tríplice coroa, aparecendo simultaneamente nas 3 listas de mais vendidos em uma semana. Nela, o Sr. Graham refletiu sobre sua vida e décadas de ministério ao redor do mundo. De origens humildes, como filho de um produtor de leite na Carolina do Norte, ele compartilhou como sua fé inabalável em Cristo moldou sua carreira. As obras mais recentes do Sr. Graham incluem essa obra aqui de 2015, a outra de 2013, você pode estar lendo aí, essa de 2012, mais uma em 2011 e mais uma outra em 2010. Você pode estar conferindo esses títulos aqui para você estar pesquisando depois. New Home foi selecionado como o livro cristão do ano de 2012 pela Evangelical Christian Publishers Association. De seus outros livros, Apocryphal Hoofbeats, The Four Horsemen on the Apocalypse, de 1983, foi listado por várias semanas na lista de mais vendidos do The New York Times. How to be Born Again, de 1977, teve a maior primeira impressão na história da publicação na época, com 800 mil cópias. Angels, God's Secret Agents, de 1975, vendeu 1 milhão de cópias em 90 dias. E The Jesus Generation, de 1971, vendeu 200 mil cópias nas 2 primeiras semanas. O conselho do Sr. Graham foi procurado por presidentes e seu apelo tanto no cenário secular quanto no religioso é evidenciado pela ampla gama de grupos que o homenagearam, incluindo vários doutorados honorários de muitas instituições nos Estados Unidos e no exterior. Entre seus reconhecimentos estão o Prêmio Liberdade da Fundação Presidencial Ronald Reagan, 2000, por suas contribuições à causa da liberdade, a Medalha de Ouro do Congresso de 1996, o Prêmio da Fundação Templeton para o Progresso da Religião, em 1982, e o Prêmio Big Brother por seu trabalho em prol do bem-estar das crianças em 1966. Em 1964, recebeu o Prêmio de Orador do Ano e foi citado pelo Instituto Memorial George Washington Carver por suas contribuições às relações raciais. Foi reconhecido pela Liga Antidifamação de B'nai B'rith em 1969 e pela Conferência Nacional de Cristãos e Judeus em 1971 por seus esforços para promover um melhor entendimento entre todas as religiões. Em dezembro de 2001, recebeu o título de Cavalheiro Honorário Comandante da Ordem do Império Britânico, KBE, por sua contribuição internacional à vida cívica e religiosa ao longo de 60 anos. O Sr. Graham foi listado pela organização Gallup como um dos 10 homens mais admirados do mundo, sendo descrito como a figura dominante naquela pesquisa desde 1948. Uma incomparável 61ª aparição e 55ª aparição consecutiva em 2017. Ele também apareceu nas capas da Time, Newsweek, Life, Us News, and World Report, Parade,
e várias outras revistas e foi tema de muitos artigos de jornais e revistas e livros. O Sr. Graham perdeu sua esposa de quase 64 anos, Ruth Bell Graham, em junho de 2007. Juntos, eles tiveram 3 filhas, 2 filhos, 19 netos, 44 bisnetos e 9 tataranetos. O Sr. Graham morou na casa deles, nas montanhas da Carolina do Norte, até sua morte, em 21 de fevereiro de 2018. E aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo, da história desse grande homem de Deus, dessa pessoa influente, desse grande evangelista que marcou e continua marcando a vida de milhares de pessoas ao longo do mundo e dentro dessa história da igreja, que tem influenciado e contribuído teologicamente na vida, na salvação, né? Ele foi o principal agente responsável, claro, o Espírito Santo usando ele, para alcançar muitas pessoas para Cristo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando dessa série da história da igreja e desse vídeo, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.